Amém, meu irmão? Eu tenho descoberto a graça de Deus, eu tenho conhecido o amor de Deus. Esse amor que me perdoa, esse amor que estende a mão, esse amor que não desiste. Da mesma forma que Deus não desistiu de Abraão, da mesma forma que Deus não desistiu de Jonas. Deus também tem um plano para a sua vida, tem um projeto para a sua vida, Ele não desiste de você. Então o que eu quero te dizer hoje, não desista de Deus. Não importa as circunstâncias, não importa as dificuldades, não importam os obstáculos que surgirem na sua frente. Não desista do Senhor. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, não tem nada melhor do que o que Deus tem para a sua vida. Romanos 12, 2 está escrito assim: não vos conformeis com esse século, né? Não entra na forma do mundo, mas transformai-vos, atitude minha, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus para a sua vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Isso não quer dizer que a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se concretize na sua vida, isso não quer dizer que você nunca vai passar por lutas, que você nunca vai passar por situações adversas, não. Principalmente nessas horas, você vai experimentar da mão de Deus em teu favor, das interferências do Senhor, das manifestações de Deus a favor da sua vida. Eu volto a te dizer, Deus não desiste de você, então não desista dele. Esse texto que nós falamos, que eu estava falando sobre Abraão, agora eu quero ler aqui com você no capítulo 4 de Romanos, falando sobre tudo que Abraão passou, mas o final da história, como deu tudo certo. Abraão, então, ele tinha uma promessa. Qual que era a promessa de Abraão? Você, um homem de 75 anos, com uma mulher de 65 anos, vocês serão pai de multidões. Uma mulher estéril e um homem com 75 anos, vocês serão pai de multidões. Mas eu não tenho filho nenhum. Qual que é o problema? Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer, tão somente creia. Creia, pratique, faça a sua parte. E Deus ele é poderoso, Ele é suficientemente poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Amém? Então diz aqui no capítulo 4, a partir do verso 17, está escrito assim, falando de Abraão, por pai de multidões eu te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Deus, Ele vê o dia de amanhã. Deus, Ele vê o final das nossas vidas. Por isso Ele tem condições, Ele já está vendo. Ele chama as coisas que não existem como se já fossem. Por quê? Porque Ele já viu. Na onisciência de Deus, na onipresença de Deus, na onipotência de Deus, um Deus que pode tudo, um Deus que vê tudo, um Deus que está em todos os lugares, Ele está no futuro. Deus já viu todas as coisas. Então por isso Ele pode falar, por isso Ele pode prever para nós. É igual quando você entra no aplicativo de um iPad ou de um celular, para você ver a previsão do tempo. Por que o meteorologista ele consegue prever as condições climáticas de amanhã ou de depois de amanhã? Porque ele pega ali algumas variáveis, seja a temperatura, seja a pressão atmosférica, a velocidade do vento, e ele faz uma fórmula ali, e ele consegue antever, ele consegue prever aquilo que nós só veremos no amanhã ou no dia seguinte. Deus, Ele é desse jeito. Ele sabe das decisões que nós vamos tomar, Ele sabe das atitudes que nós vamos ter, Ele sabe disso tudo, então Ele consegue prever algumas coisas. Ele consegue prever algumas coisas? Não, Ele consegue prever todas as coisas. Ele consegue falar para mim como que vai terminar tudo, baseado na decisão que eu estou tomando hoje. Amém? Nós precisamos nos aproximar desse Deus. Nós precisamos conhecer mais esse Deus. Então Abraão, olha aqui Abraão esperando contra a esperança. Eu ganhei de presente uma Bíblia, que é a versão inglesa, a tradução da versão inglesa da Bíblia King James, que é a do rei Tiago. E essa Bíblia é tida como a mais próxima do original, da língua original, que o Antigo Testamento é o hebraico, com algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então, essa Bíblia é tida como a tradução mais fiel das línguas originais que a Bíblia foi escrita.
Então é tão interessante que diz aqui, Abraão esperando contra a esperança. Nessa tradução nova está escrito assim, e Abraão esperando contra todos os diagnósticos desfavoráveis, contra todos os prognósticos desfavoráveis. Ele olhava para ele e o que ele via? Ele via um homem de 100 anos, ele via um homem de 75 anos, um homem de 90 anos, um homem de 95 anos, um homem de 99 anos. Essa a realidade de Abraão. Ele olhava para a esposa dele, ele via quem? Ele via uma mulher já com 65 anos, depois com 70 anos, com 80 anos, com 85, com 95. Ele via Sara nessa condição, com 90 anos. Ele via Sara, uma mulher já com uma idade bem avançada. Ele via uma mulher que já não, como diz a palavra, ela já não ovulava mais, ela já tinha passado o costume das mulheres. E acima de tudo, ele via a esposa dele, uma mulher estéril, porque ela era estéril. Por isso que ele esperava contra toda a esperança. Por isso que todos os prognósticos eram desfavoráveis para que a promessa de Deus se concretizasse, se cumprisse na vida de Abraão. E para você? Quando você tem uma promessa de Deus, você olha para a palavra de Deus e fala, puxa vida, mas isso não tem jeito de acontecer. Por quê? Porque os prognósticos dizem o contrário. Porque as circunstâncias são desfavoráveis. Meu irmão, não olhe para as circunstâncias, olhe para o Senhor. Não olhe para a aparência das coisas, olhe para o Senhor. Você lembra de Pedro? Pedro olhou Jesus andando sobre as águas e falou assim, se és tu, Jesus, manda-me ter contigo por sobre as águas. O que Jesus disse? Pedro, vem. E Pedro, enquanto estava olhando para Jesus, ele estava prevalecendo. Ele estava andando no sobrenatural. Enquanto nós olhamos para o Senhor, nós andamos no sobrenatural. Natural, sobrenatural, acima do natural. Mas a Bíblia também, no versículo seguinte, diz que Pedro, porém, reparando na força do vento e nas águas, ele teve medo. Quando ele tirou os olhos de Jesus e ele começou a olhar para a realidade, ele falou, não tem jeito dessa palavra se cumprir. Ele parou de andar pela fé e começou a andar pelo natural. Ele parou de andar pela palavra de Deus e ele começou a andar por aquilo que os olhos dele viam, por aquilo que o corpo dele sentia. E todas as vezes que nós abandonamos a fé e começamos a andar no natural, nas emoções, nas circunstâncias, você pode ter certeza, nós vamos afundar. Mas você também pode ter certeza que a mão de Deus está ali para nos socorrer, para nos levantar. Então Abraão, esperando contra todos os prognósticos desfavoráveis, ele creu. Olha aí a fé, ele creu. Para vir a ser pai de muitas nações, porque ele tinha dito, assim será a tua descendência. Teve um dia que Deus chamou Abraão estava triste, e Deus chamou Abraão e falou assim, Abraão, sai dessa tenda, e olha para o céu, olha para cima. Ele falou assim, você está vendo as estrelas? Ele falou assim, eu estou vendo. Você pode contar? Ele falou assim, não tem jeito. Ele falou assim, porque assim será a tua descendência. Meu irmão, nós precisamos sair da nossa tenda. A tenda é o nosso corpo, a nossa carne, são os nossos sentidos naturais. A tenda é a nossa maneira de viver, a nossa cultura. É aqui, eu aprendi a viver assim, é desse jeito, é a tradição, é a religião. Deus está nos chamando, sai, vem para fora, que eu quero te mostrar algo. Deus está te chamando, eu quero te mostrar algo. Eu quero que você veja a palavra de Deus de uma maneira diferente. Eu quero que você me ouça de uma maneira diferente, porque é assim que vai ser se você crer. Abraão, ele creu. Verso 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele não enfraqueceu, ele olhava, a realidade dele era essa, eu acabei de falar isso. A realidade de Abraão era essa. Qual que é a tua realidade? Talvez a realidade hoje sua seja completamente oposta àquilo que Deus tem te falado. Pastor, Deus tem me falado que eu tenho o direito de ser curado pela fé. Ele já levou as minhas dores, as minhas enfermidades, e você se vê enfermo, você se vê doente ainda. Talvez a sua realidade é uma realidade de doença, de enfermidade, mas creia.
Creia que Jesus, Ele pode te curar agora. Meu irmão, Deus tem me usado lá na igreja, eu tenho crido que Ele é o curador. Que Jesus, eu tenho crido nessa palavra, que Jesus, Ele pode curar as pessoas. E eu tenho estimulado a fé das pessoas para elas serem curadas. Porque não é porque elas são boas, não é porque elas vão à igreja, não é porque elas ofertam, não é por nenhuma obra humana que as pessoas são curadas. As pessoas são curadas por causa da fé, porque elas creem que Jesus cura. E se você está aí com alguma dor agora, se você está aí com alguma enfermidade agora, e se você crê que Jesus, Ele tem poder para te curar agora, se você puder, feche os seus olhos. Se você puder, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade ou sobre a sua dor agora. Eu vou orar por você e eu vou te curar agora no nome de Jesus. Não espere receber de mim uma oração. Espere receber através de mim a cura de Jesus. Ouça isso de novo. Talvez você esteja esperando uma oração agora. E eu não estou aqui para orar por você. Eu estou aqui para te curar no nome de Jesus. Então, espere que você vai ser curado. Espere agora, tenha convicção, certeza. Tenha uma expectativa que você vai ser curado agora. Não é que você vai receber uma oração, você vai ser curado. Amém? Você está pronto? Então, em nome de Jesus, eu repreendo essa dor, eu repreendo essa enfermidade. E eu declaro a cura de Jesus sobre a tua vida. Ser curado agora. Seja sarado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Já está diferente? Eu tenho feito isso na igreja. As pessoas têm experimentado do poder curador de Jesus lá na igreja. Vem aqui para a igreja, para você experimentar do poder de Deus, da unção de cura de Deus, que está sobre essa igreja, sobre esse ministério. Porque começou com o pastor Dave, foi passado para o pastor Célio, e foi passado para a minha vida. A unção de cura de Deus está sobre essa igreja, sobre esse ministério. Amém? Vamos continuar? Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. Sabia que então quando você e nós começamos a glorificar a Deus, a falar: Deus, eu te amo, Senhor, eu te dou honra e glória, porque você é poderoso para cumprir as suas promessas na minha vida. Deus, eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, porque você é poderoso, você é perfeito, a tua palavra não volta vazia, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor não é homem para mentir, o Senhor não é filho do homem para se arrepender, o que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, o que o Senhor prometeu, o Senhor vai fazer acontecer. Quando eu glorifico o nome do Senhor, quando eu dou glória a Deus por todas as coisas, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, eu continuo glorificando o nome do Senhor. Isso vai alimentando a minha fé, isso vai me fortalecendo, mas ele se fortaleceu dando glória a Deus. E o verso seguinte diz: estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Ele estava plenamente convicto. Pleno, ele estava cheio, convicto é fé. Ele estava cheio de fé que Deus era poderoso para cumprir o que ele tinha prometido para ele. Deus é poderoso para cumprir na tua vida o que Deus tem te prometido. Deus é poderoso para cumprir na tua vida cada uma dessas palavras, cada uma dessas promessas, porque a palavra de Deus não volta vazia, porque o que Deus falou, ele é suficientemente poderoso para cumprir na vida de todo aquele que crê. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por essa palavra que mudou a sua vida, sua maneira de pensar. Você não é curado, você não recebe nenhuma promessa de Deus porque você é bonzinho, porque você frequenta uma igreja. As coisas acontecem pela fé. Quando você erra, Deus não desiste de você, então não desista de Deus. Pastor, está demorando, espera. Pastor, está difícil, creia, porque Deus também não desiste de você. Deus é fantástico, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele te ama. Mais uma vez eu te faço o convite, esteja conosco aqui na nossa nova igreja, aqui na Avenida João Pinheiro, número 905, cultos às quartas e às sextas-feiras às 8 horas da noite e todos os domingos, cultos maravilhosos às 7 horas da noite, debaixo da graça, do amor e do poder de Deus. Em nome de Jesus, eu te abençoo e eu quero te ver aqui conosco.
Amém.